Bom dia, hoje é dia 21 de julho e vamos para o nosso devocional da manhã, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Isaías, capítulo 37, versículo 22. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor traga para essa live qualquer palavra em minha boca. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, devocional do meu aniversário. Vamos ver o que Charles Spurgeon escreveu há mais de 200 anos atrás, em 1868. Mas antes, vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do profeta Isaías, autor e período da escrita. O livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro data sua atividade profética como abrangendo os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Acás, Jotão, Acás e Ezequias. Não se sabe muito sobre Isaías além de sua profecia. A autoria de todo o livro por Isaías foi veemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que o Isaías histórico não poderia ter escrito os capítulos 40 ao 66. Para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo aos seus servos, não é problemático que Deus, por meio de Isaías, predisse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá, o exílio e o retorno. No capítulo 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do reinado de Uzias sobre Judá, cerca de 743 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas nuvens de tempestade estavam no horizonte. A Síria estava em ascensão novamente na pessoa de Tiglat-Pileser III. O rei assírio ameaçou engolfar a Síria e o reino do norte de Israel. Após a morte de Tiglat-Pileser, seus sucessores Salmaneser e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 a.C. e deportou seus cidadãos. Este evento colocou Judá ainda mais sob a sombra daquele grande império. Isaías 37, versículo 38, sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe em 681 a.C. A visão de Isaías se estendeu além do século VIII, pelo resto do período do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citaram Isaías como encontrando cumprimento nos grandes eventos em torno de Jesus Cristo, o Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro de Isaías é uma combinação de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente do capítulo 36 ao 39, uma seção que forma uma ponte entre 2 seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Ele escreve hinos, poesia de sabedoria e até poesia que se assemelha a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon e Isaías. Este é o caso quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns. E quando eles marchavam pelo deserto fatigado, o ferro penetrava em suas almas, enquanto a elevação do seu espírito foi abatida. E o orgulho do rei que ria do profeta foi abatido. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer as pessoas sentirem que são apenas pó. Mas quando nada mais puder servir, à sua vez ele varrerá dinastias inteiras como alguém remove um formigueiro, quando este se torna um incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar o nosso orgulho. Nossa vida deriva todas as suas forças de Deus, e se Ele se digna nos tornar fortes, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. E esta é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Isaías. Agora vamos ler o devocional da manhã. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. Isaías capítulo 37, versículo 22. Cheios de confiança pela palavra do Senhor, os pobres e trêmulos cidadãos de Sião ganharam ousadia e maneiraram suas cabeças para a presunçosa ameaça de Senaqueribe.
A fé firme capacita os servos de Deus a olhar com sereno desdém para seus inimigos mais soberbos. Sabemos que nossos inimigos tentam o impossível, procuram destruir a vida eterna que não pode morrer enquanto Jesus vive. Procuram destruir a fortaleza contra a qual as portas do inferno não prevalecerão. Eles chutam os arguilhões e machucam a si mesmos e se apressam contra o chefe dos escudeiros de Jeová para seu próprio prejuízo. Sabemos qual é a sua fraqueza. O que são eles senão homens? E o que é um homem senão um verme? Eles rugem e crescem com ondas do mar, espumando sua vergonha. Quando o Senhor se levantar, eles voarão com palhiço ao vento e serão consumidos com o espinho seco. Sua total impotência em prejudicar a causa de Deus e sua verdade fará o soldado mais fraco de Sião rir deles, escarnecendo acima de tudo, sabendo que o Altíssimo está conosco, e quando ele se veste de brasões e armas, para onde vão seus inimigos? Se ele sair de onde está, os fragmentos de barro da terra já não mais contarão com seu Criador. Sua vara de ferro quebrará em pedaços com um vaso de oleiro, e sua lembrança desaparecerá da terra. Sumam então todos os medos, o reino está seguro nas mãos do rei. Gritemos de alegria, pois o Senhor reina e seus inimigos serão como palha no monturo. Certa é a palavra de Deus, nem terra nem inferno e todo o seu bando contra nós prevalecerão. Zombando eles se formarão, mas Deus conosco está, somos dele, nossa vitória jamais falhará. E esse é o devocional da manhã. Mais tarde, às 18 horas, nós temos o sermão semanal, sermão especial do meu aniversário. Até aqui, o Senhor me ajudou. E mais tarde, entre 8 e 9 horas, nós temos o devocional da noite lá no TikTok, entre 8 e 9 horas. Que o Senhor te abençoe nessa terça-feira, que Ele te guarde, te proteja. Amém, amém, amém.